Feche seus olhos, estenda sua mão para cá. Pai, nessa noite nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor já tem feito, Pai, nesse culto ao qual nós estamos entregando ao Senhor. Obrigada, meu Deus, por todas as coisas, pelo testemunho, obrigado pelos louvores, porque nós sentimos a Tua presença aqui conosco, Senhor. Agora nós te entregamos, Senhor, nas Tuas mãos, Pai, a vida do pastor dessa congregação, pastor Alexandre, que está, Senhor, incumbido de trazermos a palavra nessa noite. Pai, nos manda a palavra, Pai, aquela que vem do trono da Tua graça, que vem de encontro às nossas necessidades, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos, Senhor. Nos alimente nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Eu saúdo meus irmãos com a paz do Senhor. Amém. Eu quero pedir, com toda gentileza, que a amada igreja abra as vossas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 12. Segunda Reis, capítulo 2. O título desse texto vai estar falando assim: Elias é levado ao céu num carro de fogo. Aqueles que encontraram, digam amém. Amém. Eu vou ler somente a parte A do primeiro versículo. Sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de levar Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. Repita comigo, Gilgal. Eu vou continuar lendo. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Repita comigo, Betel. Porém, Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por cima da tua cabeça. E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Repita comigo, Jericó. Jericó. Porém, ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim vieram a Jericó. Podem tomar seus assentos com toda a liberdade, para invocar o santo nome do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero aqui dizer que eu estou muito feliz com esta congregação das 10 a 11. Estou muito feliz com a vida dos irmãos. Eu vejo que o Senhor está desenvolvendo suas vidas. Vejo que os irmãos amadureceram muito, no decorrer deste ano. Eu vejo os irmãos se organizando, as coisas se organizando. Então eu estou muito feliz, pela vida dos irmãos e pelo que o Senhor tem feito nesta congregação. Meus irmãos, eu quero dizer que essa palavra que o Senhor tem me dado nessa noite é uma palavra que veio com a inspiração de Deus para as nossas vidas nessa noite. Aleluia. É uma mensagem que eu não vou usar esboço, porque quando a palavra de Deus é revelada e há inspiração, é nesse momento que o Senhor irá nos usar. Aleluia. Quando a gente pensamos que estamos fracos, aí é que estamos fortes. Porque o Senhor se fortalece nas nossas fraquezas. A minha esposa veio com um convite, é bem verdade que eu sou pastor, eu tenho que estar estudando a Bíblia 24 horas. Mas também sou um pai de família que trabalha o dia todo. E hoje eu não tive tempo para pregar a palavra de Deus. Estou em uma conclusão de uma obra que estou tendo bastante dedicação ali para poder defender o pão, e a minha esposa me convidou para trazer a palavra. E eu estou muito feliz com o Senhor, porque é Ele que dá as palavras. Ele disse que nós não deveríamos se preocupar com o que falar,
porque o Espírito Santo iria colocar as palavras nos nossos lábios. Meus irmãos, vamos para o texto. Nesse texto aqui, Elias, ele irá ser arrebatado. Elias irá deixar um sucessor. Estava ali Elias e Eliseu. Deus disse para Elias que Eliseu ficaria no lugar dele como profeta. Observe que esse foi um dia especial, um dia de nervosismo, um dia de muita expectativa. Estavam os dois ali. Elias sabia que iria ser arrebatado, só não sabia que hora daquele dia, em qual lugar ele iria ser arrebatado. Hoje nós estamos com essa esperança de um dia ser arrebatado. Nós não sabemos nem o dia nem a hora, mas se o Senhor falasse para você nessa noite que hoje Ele iria te arrebatar, você iria ficar numa expectativa, você iria ficar nervoso, ansioso nesse dia, porque seria um dia que você iria sair daqui e iria se encontrar com o Senhor. E nesse momento é um momento especial em que Elias irá ser arrebatado e Eliseu irá ser o seu sucessor. E Eliseu, como um bom aluno, estava ali acompanhando seu mestre, perto do seu mestre, não largava de estar perto do mestre dele, sabendo que o Senhor iria levá-lo. E ali Eliseu estava dessa forma. E nessa passagem o Senhor irá nos ensinar muito, aleluia, com as palavras que eu pedi para que vocês repetissem. E no primeiro versículo desse texto, a palavra do Senhor diz que Elias iria ser levado num redemoinho ao céu. E ali eles foram para um lugar chamado Gilgal. E Gilgal, eu quero estar trazendo a lembrança dos irmãos. Quando Josué, já na liderança, liderando o povo de Deus, se deparou com um rio chamado Jordão, o Senhor operou um milagre no meio deles. O Senhor fez aquele rio partir no meio, como fez lá naquele mar onde eles estavam saindo do Egito. Ele fez também da mesma forma. As águas se partiram, mas nesse momento Deus fez diferente. Deus pediu para Josué separar 12 homens, um de cada tribo de Israel, e cada um juntasse uma pedra do meio do rio. E ali eles pegaram, juntaram 12 pedras, deixaram um altar ali e acamparam do outro lado, no lugar que eles chamaram de Gilgal. E aí o Senhor decretou para que ali eles levantassem esse altar, e Ele disse assim: no futuro, quando os vossos filhos perguntarem o que significa este altar, farei saber que o vosso Deus fez o povo dele cruzar esse Jordão a pé seco. Então, quando Elias disse para Eliseu que estão indo para Gilgal, o Senhor está falando para eles: agora é um momento de caminhada, de reflexão de tudo aquilo que o Senhor fez na nossa vida. Elias estava dizendo para Eliseu: não perca a fé, não perca a fé, tenha coragem, porque esse Deus que fez o povo passar a pé seco vai ser contigo também. Aleluia, vai ser com você. Elias estava dizendo: acredite no nosso Deus, porque Ele é real. Ele operou no passado, opera no presente e vai operar no futuro. Aleluia. Ele é um Deus que vale a pena ser lembrado. Glória a Deus. Com certeza eles conversaram muito naquele caminho, e Elias deu os seus últimos ensinamentos para Eliseu. E Eliseu estava atento a tudo que estava acontecendo. E eles continuaram essa caminhada, e Elias disse para Eliseu: fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. E Eliseu disse: porém, vive o Senhor e vive a
chama Betel. E Betel tem outra história para que a gente possa lembrar dos feitos de Deus. Porque esse momento dessa caminhada deles foi um momento de reflexão. Eles estavam refletindo e Deus queria fazer eles lembrar de tudo que Ele tinha feito aqui na terra. E Betel, para nós sabermos o que é, significa casa de Deus, morada de Deus. Aleluia. Quando Jacó, foge da sua casa, foge do seu irmão Esaú e vai seguindo a sua jornada para a casa ali do seu tio Labão, ele tem um encontro com o Senhor. O Senhor aparece para ele em visão. Estava sozinho no deserto e o Senhor de repente agracia ele com uma escada que descia do céu para a terra, e os anjos subiam e desciam. E Jacó disse: quão terrível esse lugar! Ele ficou maravilhado. Ele disse essa palavra terrível, mas ele estava querendo dizer que maravilhoso é. Mas a Bíblia diz que ele falou assim: quão terrível esse lugar, se não é a casa de Deus. E ele pegou a pedra que eles tinham colocado como travesseiro, ungiu ela e batizou, chamando aquele lugar de Betel, casa, morada de Deus. Elias estava falando para Eliseu: olha, tu é morada de Deus, tu é casa de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Nós somos casa e morada de Deus. Hoje essa escada está dentro de nós pela nossa fé. Aleluia. Pela nossa fé nós vemos Deus, nós acreditamos em Deus, nós sentimos em Deus. Pela fé nós recebemos o dom de Deus, a qual nos permite ter visões, a qual nos permite ter tantas coisas que Ele nos oferece da parte dele. E quando nós falamos de Betel, nós estamos falando de casa, morada de Deus. Deus estava falando: não se esqueça, você é minha morada, eu viverei em ti, eu estarei dentro de ti. Lembro-me como hoje, certa feita em Guajará-Mirim, estava meio refletivo nesse dia, e eu resolvi me deslocar da cidade. Fui para um lugar que tinha um riacho, e ali eu fiquei na beira daquele riacho, conversando com Deus, e eu comecei a sentir e falar com Deus: Senhor, parece que o Senhor está tão longe. Às vezes parece que eu não sinto o Senhor mais, o Senhor parece que está longe. Esse pensamento vieram ao meu coração, mas o Senhor de pronto já respondeu no meu coração. Ele disse: eu não estou longe, eu estou perto, eu estou dentro de você. Então o Senhor, ele não está longe, o Senhor está dentro de nós. O Senhor está perto. Aleluia. Mais perto do que nós imaginamos. Aleluia. Louvado seja Deus. E a caminhada continua, e Eliseu tem que ficar ali, porque o seu mestre irá ser arrebatado e ele ficaria no lugar dele como profeta. Uma missão muito grande para Eliseu. Elias era um profeta mais respeitado da época, um homem que era usado na mão de Deus. E Elias agora tinha que assumir essa responsabilidade. Eu me lembro uma certa feita o Senhor dizendo para os discípulos, quando ele reuniu os discípulos para fazer a ceia antes da sua morte, ele disse para o discípulo que ele desejava muito ter aquela ceia com eles. O Senhor já ia sair da terra, o Senhor queria instruir os discípulos. Nós sabemos que naquela noite ele deu as últimas instruções aos discípulos. Ele ensinou os discípulos a ser humilde, cingiu-se de uma toalha, lavou os pés dos discípulos. E essa história até abre um leque espiritual para que a gente possa entender por que Jesus teve que lavar os pés, se ele disse que o corpo inteiro estava lavado pela palavra. Que mistério é esse dos pés? Por que Jesus teve que lavar os pés? Se o corpo inteiro já estava limpo, só os pés, Jesus teve que limpar ele próprio os pés dos discípulos. Isso aqui abre um leque para que a gente abre aqui um parêntese para a gente entender a majestade de Deus, né? O projeto maravilhoso de Deus para a nossa vida. E nesse momento ele quis ele
fazer. E com aquele ato que ele estava fazendo, nos ensinar que nós tínhamos que ser servos. E para nós ser servos, nós temos que lavar os pés uns dos outros. Agora já não é Jesus que lava os nossos pés. Jesus fez com o discípulo, mas ele disse que os discípulos tinham que fazer aquilo que ele fez. Então eu vejo que a palavra de Deus nos transforma, ela nos muda, ela faz tudo o que faz, mas tem algo que para completar nós temos que fazer. Nós temos que fazer para completar a obra de Deus. Deus, Ele reparte isso conosco. Eliseu estava agora na iminência de se tornar servo de Deus, aquele que iria servir o povo, aquele que iria ser porta-voz do povo. E para ser porta-voz do povo, porta-voz de Deus, não é uma missão fácil. Primeiro, eles não poderiam nem casar, já para começar, não poderiam adquirir família, eles tinham que ter uma vida totalmente separada só para Deus. E ali já começava a cruz deles, de não ter família. Eles tinham essa missão, era dessa forma que Deus queria. Hoje Deus é maravilhoso, nos permite ter família e fazer a obra de Deus. Deus é maravilhoso, mas naquele tempo era assim, não quero entrar por menor, eu quero continuar no texto. Vamos lá. Saindo de Betel, então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por cima de tua cabeça? Fizeram uma pergunta para Eliseu. E Eliseu disse: também eu bem o sei. Pediu para eles fazerem silêncio, se calarem, e seguiu. E Elias disse novamente a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Jericó. E Jericó tem uma outra história que vale a pena lembrar. Jericó era conhecida como a cidade das palmeiras, uma cidade próspera, uma cidade que tinha uma proteção de admirar, conhecida de todas as nações, que todos nós conhecemos essa história, aqueles que estudaram já viram que Jericó, ela tinha praticamente, a muralha de Jericó tinha 3 metros de largura, um carro podia subir ali e andar por cima daquele muro. Era tão larga ao ponto de ter uma casa construída em cima dele. Eles confiavam na proteção daquela muralha contra invasores, nações invasoras, e assim era. As pessoas das nações não conseguiam penetrar aquelas muralhas, não conseguiam derrubar aquelas muralhas, mas Deus certa feita mostrou o seu poder naquele lugar e deixou um feito histórico para que todos, de todas as gerações, tivessem conhecimento. E aqui o Senhor também nos dá uma lição. Ele nos ensina que veio trazer salvação. Nesse episódio de Jericó, Deus salva uma mulher que estava vivendo uma vida de pecado. Era uma mulher da vida, mas uma mulher que acreditou em Deus verdadeiro, confiou nesse Deus e depois nasceu uma fé no seu coração. E aqui Deus começa a nos ensinar que Ele veio pelos perdidos, que Ele veio pelos doentes e que Ele iria executar a salvação. Já no passado, Deus executava a salvação no Antigo Testamento. Nós sabemos que Jesus veio da genealogia dessa mulher chamada Raabe, porque Deus falou na carta de Paulo, dizendo que Deus fez as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Glória a Deus. Jesus disse que Ele também tinha outras ovelhas que
que não era daquele aprisco, os judeus, que convinha ele agregar e colocar no seu aprisco, que seria povos, gentios, nações gentílicas que não conhecia Deus e nem era judeu. E nós somos uma nação dessa. A nossa nação, no contexto da Bíblia, é uma nação gentia. Nós somos brasileiros, não somos judeus. Nós somos cristãos alcançados pela graça de Deus, pelo sacrifício dele derramado na cruz do Calvário. E Deus quis mostrar aqui nessa história de Jericó que ele que tem todo o poder para destruir as fortalezas. E aqui ele deixou essa história para que viessem ter aqui conhecimento de que ele é para o povo dele. Nesse momento aqui, Jericó simboliza uma barreira na caminhada do cristão. Jericó simboliza a barreira do caminho. Mas Jericó nos lembra que nós temos um Deus todo-poderoso que derruba a barreira. Ele corta o arco, quebra a lança e lança os carros no fogo. Aleluia! Não tem barreira que Deus não possa derrubar. Deus está falando nessa noite. Eu não sei que barreira tem se levantado para a sua vida. Eu não sei que dificuldade tem se levantado ao ponto de se transformar em uma muralha. Mas eu quero dizer para você que se você tem fé em Deus, aleluia, você vai ser vencedor como aquela mulher que escondeu o Espírito de Deus, fez com que os espias fizessem uma promessa de salvação, que o Deus que ia destruir aquela cidade ia salvar ela e a família dela. E Deus destruiu toda a cidade, o muro, mas a casa dela ficou de pé. A promessa na vida dela ficou de pé. Aleluia. Então a muralha pode cair e você ficar de pé diante dos muros caídos. Ela deve ter olhado e visto aquela grande muralha, uma muralha que rodeava uma cidade inteira, caída no chão. Então, Jericó significa que Deus derruba as muralhas da nossa vida. Glória a Deus. Continuemos o texto. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por cima da tua cabeça? Novamente fizeram a mesma pergunta. E ele disse: também eu bem sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, e não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam de fronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas e passaram ambos em seco. Aleluia. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura me pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim te se fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu no redemoinho. Então chegou um momento crucial. Eliseu, nada besta, nada bobo. Elias: o que tu quer que eu te faça? E Elias: eu quero porção dobrada do teu espírito. E Eliseu falou: se tu me vir quando for tirado de ti, vai acontecer. Agora, se tu não ver, não vai acontecer não.
E assim aconteceu. Estavam caminhando os dois, de repente veio, cavalos, carruagem de fogo dividindo. O arrebatamento na vida de Elias, coisa linda. Subir para o céu ali em um redemoinho. E aqui, eu lembro, e eu quero abrir um parênteses aqui e falar da pessoa de Jesus. Jesus estava para subir aos céus, os discípulos estavam aflitos, e ele disse para os discípulos em João 14: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Eu vou vos preparar lugar, e quando eu voltar, eu vou buscar vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Glória a Deus. Jesus confortou o coração. Mas o sucessor de Jesus não foi o Espírito. O sucessor de Jesus foi o Espírito Santo dele. Porque Jesus falou que se ele não subisse, ele não enviaria o Consolador. E ele foi o Consolador dele, para nos guiar, para nos iluminar, para nos ensinar. Louvado seja Deus. E hoje nós estamos sendo ensinados por eles. Mas vai chegar o dia do arrebatamento para nós. Glória a Deus. Vai chegar o dia do arrebatamento para nós também. Mas nesse dia vai ser diferente. O sucessor vai com nós também. E lá nós vamos ver Deus em nós. Jesus Cristo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo na pessoa dele. E vai ser um dia especial e maravilhoso para todos nós. E essa é a nossa esperança. E para concluir, Eliseu conseguiu ver, recebeu a porção dobrada, a capa de Elias ficou, ele pegou a capa, e quando voltou, ele bateu no rio e disse: onde estava o Deus de Elias? E o rio abriu. E os profetas que estavam lá viram e clamaram, dizendo: o Deus de Elias agora é na vida de Eliseu.